Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física Moderna 2, primeiro semestre do ano de 2021. Hoje é uma aula de discussão a respeito da videoaula número 7, espectros moleculares e ligações metálicas. Essa foi uma aula onde a gente elaborou um pouco mais os estados quânticos moleculares, as suas aplicações, e também estendeu o conceito da ligação covalente para uma ligação entre muitos átomos, formando o que se chama de ligação metálica. Eu gostaria de começar perguntando se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário sobre essa aula que a gente possa iniciar as discussões. A Lucy está perguntando no chat. Nos estados vibracionais e rotacionais, a ordem é sempre vibração depois rotação? Eu não entendi muito bem, Lucy, a sua pergunta, mas vamos ver. Aqui tem uma expressão, né? Essa expressão aqui, né? Que tem a parte de vibração, né? E a parte de rotação, né? Na verdade, o que acontece é que para cada passo em n, esse aqui é o número quântico, é um pouco confuso, eu sei, é confuso na minha aula e é confuso nos livros textos, onde esse n aqui não é mais aquele número quântico principal atômico, né? Aqui ele tem outro papel. Né? As letras do alfabeto começam a ficar escassas, né? Esse n aqui, na verdade, é o número quântico de vibração molecular, né? E aqui o L não é mais o momento angular orbital do elétron, mas é o momento angular de rotação da molécula. Então, eles estão aqui, são números quânticos, são números inteiros, mas eles estão representando outras coisas nesse contexto, tá? Então, para cada passo de n que você dá, por exemplo, você está no n igual a 1, vai para n igual a 2, você tem um delta de energia que é grande comparado a quando você dá um delta L, né? Quando você vai do L igual a 1 para L igual a 2, por exemplo. Né? Então, aqui você tem os níveis de energia de vibração molecular. Então, imagina que você tem uma molécula de H2, né? São dois átomos de hidrogênio conectados por meio de uma ligação e eles estão vibrando, né? Eles estão vibrando porque eles estão aprisionados num potencial como esse aqui, né? Então, eles estão aprisionados. Esse eixo aqui é a distância interatômica, então eles vão ficar vibrando e a distância interatômica vai ficar variando entre um extremo e outro extremo aqui, né? Então, ela vai estar vibrando, mas ela também tem a possibilidade de girar, né? Então, é um passo além daquela, quando a gente via o modelo de gás diatômico em termodinâmica, né? Onde a gente pensava que a molécula ela podia ter 3 graus de liberdade de movimentação e 2 de rotação, né? Aqui, além de ter o grau de liberdade de rotação, ele também tem o de vibração. Então, o que acontece? Se você mudar de estados de vibração, você tem que mudar muito a energia. E para mudar de estado de vibração, não. Esse valor aqui é tipicamente muito baixo, né? São alguns poucos eletronvolts de diferença. Então, o que isso implica? Isso implica que, meio que na distribuição de energia térmica, você tem energia disponível ali para distribuir as moléculas em diversos estados de rotação, né? Então, existem os estados de rotação e as moléculas estão distribuídas ali, cada um com o seu número quântico de momento angular de rotação. Agora, para promover ela para um estado de vibração superior, você tem que adicionar muito mais energia, né? Então, esse cara aqui, ele só vai ter efeito quando você der essa energia a mais, né? Quando você pergunta se é primeiro vibração e rotação, note que aqui não faz diferença, né? Na expressão, né? Não faz diferença. O que faz diferença, sim, é qual é o estado quântico que essa molécula se encontra. E isso eu acho que comentei na aula passada, que tem relação com uma dos possíveis caminhos da mecânica quântica, né?
que era no estudo da capacidade térmica a volume constante de gases, né? Onde você tem lá, de gases diatômicos, onde você tem a, a, a capacidade térmica lá dada por 5 meios de nRT, né? Onde você tem 5 graus de liberdade, 3 de rotação, 3 de translação e 2 de rotação. Mas quando você aumenta muito a temperatura, essa capacidade térmica aumenta e se estabiliza em outro valor. Justamente porque você começa a ativar os estados de vibração, né? Então, isso só veio à tona mais tarde, né? Mas é justamente pelo fato de que você tem essa discretização dos níveis de vibração molecular, é que você tem essa quebra, né? Você vem com 5 meios, aí depois você vai aumentando a energia, até que você fornece energia térmica o suficiente, a muito altas temperaturas, para você ativar a excitação para o nível vibracional, né? Eu não sei se isso minimamente responde a sua pergunta, né? Se não respondeu, escreve mais detalhes no chat, por favor. A Mariana levantou a mão. Por favor, Mariana. Professora, eu tenho duas questões. Sim. Uma delas eu acho que talvez seja mais de... Talvez eu não prestei tanta atenção em alguma parte, aí não entendi, mas... A primeira é lá quando a gente vai falar de... Deixa eu lembrar o nome do slide, desculpa. Na parte de emissão estimulada. Uma questão que ficou um pouco confusa para mim é que você fala do estágio triplo e daquela outra que você vai em 4 estados, pelo que eu me lembro. Um é da emissão continuada, enfim. Eu fiquei confusa com a questão de mudança, né, de estado, porque em um caso a gente tem ela indo de E1 para E3, ela vai rápido de E3 para E2, e aí depois ela tem aquela proibição de E2 para E1, e aí no outro caso a gente tem ela indo para E4, indo rápido de E4 para E3 e sendo proibida de E3 para E2. E aí eu fiquei confusa, porque pelo que eu entendi como justifica isso, é por conta da regra de seleção de que ΔL tem que ser diferente de mais ou menos 1. Só que aí eu não entendi por que você pode que isso aconteça de E3 para E2, mas não de E2 para E1, e no outro caso, por que isso pode acontecer de E4 para E3, mas não de E3 para E2. Não sei se ficou muito clara a minha questão. Depois que você fala dessa, eu coloco a outra. Tá, Melhor. eu também não tenho certeza se eu entendi, mas aqui esses estados, eles são, como é que eu posso dizer, eles são, é uma simbologia, né? Eu não estou colocando nenhuma referência a respeito dos números quânticos deles, só estou assumindo que essas transições, elas ocorrem em referência a esses números quânticos, mas eu não estou exatamente fixando quais eles são. Na verdade, a grande propriedade aqui é que essa transição de E4 para E3 e de E2 para E1, elas têm uma probabilidade associada a ela, a mesma forma que a transição de E3 para E2. Né? Essa probabilidade ela pode ser nula, inclusive. Né? Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: o que é importante para o funcionamento do laser é que as probabilidades de transição de E4 para E3 e de E2 para E1 sejam muito maiores do que as probabilidades de transição de E3 para E2. Né? Isso porque, por que a gente quer isso? Porque o que a gente quer é que quando o elétron é bombeado para a camada 4, a gente quer que esse elétron que veio daqui para cá, para o estado 4, ele vá rapidamente para o estado 3. Né? Então, e essa probabilidade do 3 para o 2 precisa ser baixa, de forma que os elétrons possam se acumular aqui. Assim, né? Então, eles estão todos bombeados para o 4 e depois vem para o 3. Por que a gente não bombeia para o 3 direto? Porque esse cara, se a gente bombear ele para o 3 direto, ele vai estimular a emissão do elétron do 3 para o 1. Né? Então, se a gente mandar um fóton que manda ele para o 3, para ele ficar aqui no 3, o mesmo fluxo de fótons que fez esse bombeamento é responsável por fazer o desbombeamento, digamos assim. Né? Então, a gente precisa fazer com que esse cara
mande os elétrons aqui para cima e eles rapidamente saiam daqui para que eles não sejam estimulados a retornar para o estado 1. Né? Então é um truquezinho. Eles estando aqui, né, no estado 3, eles vão poder transicionar para o estado 2, caso eles recebam uma estimulação, né? E o segundo ponto, que é essa transição do E2 para o E1 ser muito provável, né, com probabilidade muito grande, é para que esse nível aqui fique vazio. Né? Se esse nível fica vazio, a gente estimula mais transições para cá. Né? Então, ao contrário desse caso aqui, onde você faz a transição do E2 para o E1, depois você tem que bombear ele de novo para o E3. Né? Então, nesse caso, você tem que bombear todo mundo para o E3, eles vão transicionar para o E2 rapidamente, aí depois você estimula a transição para o E1, e depois você tem que repetir o processo. Né? Então, isso aqui é como se fosse um processo cíclico, o que geraria um laser pulsado. Né? E aqui é um processo que poderia ocorrer continuamente, né? Porque você vai ter sempre a inversão de população. Né? Se você olhar a expressão do Einstein aqui, ela requer uma inversão de população. Ela requer que o estado superior, né, esse estado aqui de cima, tenha uma população maior do que essa do outro estado aqui. Né? Então, o único jeito de você garantir isso continuamente é com esses 4 estágios aqui. Né? Porque aqui você tem esse ground state, onde todos os elétrons vão se acumular lá depois que transicionam. Né? Então, não tem como você garantir que o ground state vai estar menos populado do que o metastable. Né? Não sei se isso explicou ou melhorou a explicação, não sei se... Eu acho que o que tinha me deixado um pouco confusa é que no slide 29 está escrito que um ponto-chave é que a transição espontânea de 2 para 1 seja proibida pela regra de seleção da ΔL diferente de mais ou menos 1, né? Uhum. Aí que isso tinha me confundido um pouco, porque eu pensei, bom, de E3 para E2, tecnicamente você tem um ΔL de menos 1, sabe? Ah, tá. É porque você está Então por atribuindo que que esse tá? número ao momento angular, é isso? Acho que sim. Aí eu fiquei É, confusa. Bom, por que que pode de E3 para E2, que seria uma diferença de 1 também, mas tá. não de E2 para E1? Aí eu acho que isso que tinha me deixado meio confuso. Tá, tá. Então, acho que para melhorar o slide deveria ser EA, EB e EC, né? Porque são os estados quânticos A, B e C. Né? Então, esses números aqui eles estão representando estados quânticos e não os momentos angulares. Então, essa discussão aqui ela é geral das propriedades que esses estados quânticos têm que ter, mas não, eu não estou me referindo a esses números especificamente. Pode ter vários outros estados aqui no meio, inclusive até nos lasers de hélio-neônio, por exemplo, laser de CO2, são estados que não estão na mesma camada, têm configurações de momento angular diferentes, então eles não... Enfim, é uma coisa muito específica desse tipo de laser e que eu preferia era manter essa discussão nessa abstração aqui. Né? Não sei. Você falou que tinha outra pergunta, não sei se eu consegui responder essa, mas qual seria a outra? Conseguiu sim. Eu acho que eu estava meio que realmente fazendo tratando E1, E2, E3 como estados quânticos com diferença de 1, sabe? De N Sim, igual a 1. sim. E aí tava fazendo essa confusão, mas basicamente o que você está fazendo é pegando estados que obedeçam a essa propriedade que vão te dar essa coisa da emissão estimulada. Agora eu entendi. Exatamente. A Exatamente. outra questão é quando você vai falar da ligação metálica, calma aí que eu tô só achando o slide para poder Tudo bem. no slide 48, né? Você explica aquela questão do 1S, aí você tem um sigma estrela. Você faz a análise da energia, Uhum. e lá no slide 52 você faz a análise da energia. Aí, para esse que é um só, para o E2, eu entendi como que fica, né? Porque você vai somar qual vai estar no sigma, qual vai estar no sigma estrela, e você compara com o 1S, né? Que está ali no meio. Aí eu Uhum. acho que eu entendi, mas quando vai pro do Li2, do lítio 2, eu não consegui entender direito como fazer a análise. Eu Tá, imagino que seja análoga, mas eu me perdi um pouco. Aí é isso, basicamente. tá bom. Bom, aqui o que a gente tem que pensar é que essa expressão aqui da energia, a gente está calculando a energia mecânica dos elétrons depois da ligação e antes da ligação. Né? Então, aqui nesse caso do hélio, a gente está mostrando que não tem ganho de
O ganho, nesse caso, está relacionado a estado, a progressão dos elétrons para um estado de energia inferior, né, mais baixo. Então, a energia dos dos 4 elétrons depois da ligação, comparado com os 4 elétrons antes da ligação, ela é igual. Então, não existe uma predisposição do ponto de vista energético para que se forme essa molécula por conta disso, né? Então, a argumentação aqui é puramente qualitativa e a gente diz que esses dois estágios aqui, o sigma estrela e o sigma, eles estão equidistantes do estado 1s, né? Um para cima, outro para baixo. Então, quando você soma 2 elétrons com essa energia e 2 elétrons com essa energia, é a mesma coisa que somar 4 elétrons com essa energia aqui, porque elas estão nesse eixo de energia dos estados, eles estão equidistantes, então é a mesma coisa, né? Aqui, no estado do hidrogênio, é diferente, né? Porque se você olhar, você tem um elétron no estado 1s, outro elétron no estado 1s, mas quando você olha depois da ligação, os 2 elétrons vão para o estado 1 sigma, que está em um nível de energia inferior, né? Então, do ponto de vista energético, é favorável que essa ligação aconteça, né? Veja que, do ponto de vista energético, esse 1 sigma estrela, o estado antiligante, não é favorável, né? Então, se eventualmente, né, o elétron, eles estão emparelhados de tal forma que a ligação resulte num estado 1 sigma estrela, a ligação não se forma, justamente porque precisa desse adicional de energia aqui, né? Agora, no caso do lítio, veja só, no lítio você vai ter 4 elétrons aqui no 1s, 4 elétrons aqui no 1s. Quando você aproxima esses dois átomos, você vai ter 2 elétrons indo para o estado 1 sigma e 2 elétrons indo para 1 sigma estrela, que seria a situação análoga ao do hélio, né? Que resulta em nenhuma redução de energia dos elétrons, né? No entanto, os elétrons da última camada do lítio, que estão na camada 2s aqui, eles vão participar da ligação estando no estado 2 sigma, né? Isso aqui, esse estado está numa energia inferior a esses dois estados, 2s. Então, se você somar a energia de todos esses 6 elétrons, a energia é menor. Então, a ligação é favorecida do ponto de vista energético, mesmo você tendo 2 elétrons participando nesse estado antiligante, né? Então, esse aqui é o... Eu não sei se era relacionado a isso. Ah, tá. Então, a Mariana está dizendo no site, no chat, que era essa a dúvida, né? Então, basicamente, o que a gente tem que olhar é no contexto global, se a energia de todos os elétrons reduziu ou não. Nesse caso aqui, reduziu, então a ligação é favorecida. Tem uma outra questão, que é se realmente esse estado 1s vai se desdobrar, né? Como a gente viu mais para frente nas ligações metálicas, lá tem estados que se desdobram, tem estados que não, né? Isso vai depender da distância interatômica, né? Da distância entre os átomos. Mas você veja que, do ponto de vista do balanço energético, eles contribuem muito pouco, né? Então, isso aqui só evidencia que essas ligações atômicas, elas são definidas pelas características dos elétrons das últimas camadas, né? Então, isso que eu espero que esse diagrama tenha representado. Mais alguém tem alguma coisa? Eu vejo que o... Peraí, é isso aí, né, Mariana? Tem mais alguma coisa? Não, professor, tá perfeito. Consegui entender melhor, sim. Eu tinha ficado um pouco travada na parte que se vai para o 2S, Uhum. mas entendi. Acho que o que tinha me gerado um pouco de confusão é não entender direito como que essa distribuição era feita, eu não entendi para onde ia, mas agora ficou mais claro. Obrigada. Ah, tá, legal. Wagner, por favor. Wagner. O Wagner levantou a mão, não sei se ele está aí ainda. Professor, Oi, Celso. é Bom Celso. dia. Bom dia. Eu vou fazer uma pergunta do samba do crioulo doido, tá? Vamos ver.
Drude fez o estudo da interação das ondas magnéticas com a matéria, principalmente com a prata, né? E esses estudos já fazem 100 anos, já faz 100 anos, né? E esse tema que o senhor está apresentando para a gente é muito relacionado com a teoria de Drude, né? Então, eu gostaria de saber um parecer do senhor, que é como que esses dois estudos se correlacionam. Tá. Então, isso vai ficar bastante claro na aula que eu vou soltar quinta-feira, tá? Porque aí a gente vai ver os elétrons em potenciais periódicos, a análise dessa configuração, e aí vai ficar mais clara essa relação com o modelo de Drude. Porque o que você está dizendo, o modelo de Drude é o modelo para resistência elétrica, é isso? É da interação das ondas magnéticas com os materiais. É exatamente esse ponto que o senhor está tocando agora. Tá. Eu acho que isso tem relação com a próxima aula. Você acha tá que bom, professor. Dá para segurar essa pergunta? Dá, professor. Muito obrigado. Tá, porque daí, nessa próxima aula que a gente vai ver, porque aqui no final, você veja que eu estou falando a respeito dos níveis, né? Dos níveis de energia aqui. E eu falei que um é condutor, outro é isolante, outro é semicondutor. E isso vai ficar mais claro na próxima aula, de por que isso é condutor e por que isso aqui é isolante. Né? Por que esse cara aqui, o A, ele é condutor e por que o C é isolante. Né? Então, como o Drude propõe, né? Exatamente. Então, ok, professor, muito obrigado. Tá bom, legal. Então, na próxima aula vai ter bastante isso, e aí vai ter lá uma interação de radiação. Eu não vou chamar de radiação, mas eu vou chamar de energia externa, incidindo no material. Vou falar sobre o diodo, o transistor, né? E aí vai estar relacionado com isso que você está falando, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Matheus levantou a mão. Oi, Matheus, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas em relação à lista. Não sei se o senhor pode tirar agora, ou o senhor prefere acabar a apresentação da aula. Vamos ver. Tá legal. No exercício 1 mesmo, a primeira dúvida, o senhor fala para povoar os estados do hidrogênio, né? Acredito eu que até assim o estado 2S não foi tanto problema para povoar, mas aí quando chegou no P, eu fiquei um pouco em dúvida, né? Porque eu fui pesquisar um pouco mais e eu entendi que a ligação π ela é mais fraca, energeticamente mais fraca que a sigma. E aí eu não entendi, eu não sei se a gente deve povoar primeiro a ligação π e depois a ligação sigma. Eu fiquei um pouco em dúvida em relação a isso. Então, ela ser uma ligação mais fraca significa que ela está num estado com energia aqui superior, né? Porque a energia de ligação é a diferença desse estado aqui, né, dessa posição, ao zero. Né? Você tem que lembrar que o zero está aqui em cima, né? Então, essas energias aqui são energias de aprisionamento, né? Então, quando você for popular, você tem que simplesmente olhar a posição nesse eixo aqui e ir populando, né? Aqui vai ter uma ambiguidade, porque aqui você vai colocar um elétron com spin para cima, outro para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, e aqui? Você vai colocar para cima, para baixo, para cima e para baixo, você tem que ver quantos elétrons tem, lembrar lá da linha das terras raras, lá como é que você faz o posicionamento dos elétrons, né? Primeiro com o spin para uma direção, depois volta preenchendo, né? Mas isso você tem que ver quantos elétrons tem disponíveis aqui, né? Então tem 1, 2, 3, 4, e aqui tem mais 4, 8. Né? Então dá para popular todos esses estados aqui tranquilamente. Então é só isso que eu vou fazer. Sim, mas eu tenho que povoar primeiro o sigma e depois o π, é isso ou não? Sim, esses caras aqui vêm para cá. Né? E esses caras aqui vêm para cá. Exatamente, você tem que popular. Esses elétrons têm que ir para algum lugar, é isso que você tem que fazer.
Tá legal. Tá? E na questão número, acho que é a 4, se não me engano, ele dá um gráfico lá, mas eu não, esse gráfico, isso, o gráfico, a figura, né? Para a gente poder identificar aí as ligações, né? Eu não consegui entender muito bem qual seria o raciocínio desse gráfico para eu poder identificar as ligações aí presentes, assim, não entendi muito bem. Tá. Bom, isso aqui, ó, esses pontinhos aqui, ó, deixa eu mudar de cor aqui. Esses pontinhos aqui são as posições dos núcleos ou dos átomos, né? E esses gráficos são as distribuições eletrônicas. Né? É a densidade de elétrons. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, você olhar essas densidades de elétrons, dessa rede de 7 átomos, e dizer... aqui, ó, elétrons ligados a algum tipo de ligação que estudamos até agora. Você pode dizer que tipo de ligação é só olhando a densidade eletrônica? Então, vamos pensar, olha aqui, você tem os átomos aqui dispostos em linha, e aqui você tem os elétrons se acumulando em determinados átomos e não em outros, tá vendo? Nesse item B aqui. Então, aqui você tem 0 elétrons, aqui você tem N elétrons, aqui você tem 0 elétrons, aqui você tem N elétrons. Você consegue pensar numa ligação que a gente viu até agora, onde o elétron ele vai para um átomo e não para outro? Ah, tá. Tá, acho que agora fez mais sentido. Aqui E ele vai... no tipo C é justamente ao contrário, né? Em tipo C, não, olha aqui, você tem os átomos aqui e o elétron está se localizando no meio dos dois, ele não está em nenhum dos dois átomos. Né? O elétron no átomo aqui, ó, não tem elétron, o elétron está no meio. Que ligação que a gente discutiu que o elétron fica no meio entre os dois átomos? Que ligação... Tá legal. Né? E aqui, olha só, Certo. o elétron está homogeneamente distribuído. Né? Se ele está homogeneamente distribuído no 7, que tipo de ligação que é? Né? Eu não sei se é necessário responder, mas... acho que deu para... Não, acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Vou tentar fazer. Tá bom, beleza. Mais alguém tem perguntas? Espero que tenha ficado claro que nessas aulas eu vou tentar relacionar os conteúdos com desenvolvimentos tecnológicos, aplicações, para tentar mostrar no que essas coisas são úteis, e etc, etc. Além do caráter científico, estou tentando trazer relação com outras coisas. Espero que vocês estejam percebendo isso e aproveitando. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Professor, eu acho muito importante o senhor demonstrar, sim, a teoria, a prática, né? Isso ilustra a disciplina, né? Não fica assim o termo não seria assim etéreo, mas seria uma coisa prática. E é bacana isso aí, esse o seu direcionamento na disciplina. Legal, muito bom. Professor, complementando a fala do Celso, acho Sim. que isso é uma questão que acho que se manifesta tanto na matéria, né, em Física Moderna 1 e 2, quanto no artigo que a gente leu, de que a gente tem primeiro uma ciência de base, né, uma ciência, entre aspas, pura, que está estudando os fenômenos, está tentando entender o que está acontecendo, e depois vem uma aplicação para aquilo, depois se descobre onde aquilo é útil, né? Então, não só com uma visão utilitarista, de que a gente só está estudando porque depois vai vir algum fruto, mas essa noção de que se você não faz ciência de base, ciência pura, entre aspas, né, para entender o que está acontecendo sem saber a aplicação, quantas coisas a gente não teria hoje em dia
A gente não teria como usar, não saberia se a gente não tivesse feito ciência de base sem saber que aquilo ia servir para alguma coisa, né? É verdade. É verdade. Concordo com você. Tem uma questão que depois isso aí acaba ficando meio cíclico, né? Que é a justificativa do investimento, porque em algum momento alguém vai achar uma aplicação para isso, né? E aí, mas isso é um problema que deve surgir em países com investimento sazonal em ciência, para dizer isso em termos, enfim. O Wagner levantou a mão. Oi, Wagner, tudo bem? Oi, professor, tudo bom? Caiu aqui quando eu ia ligar o microfone e caiu. Sem problemas. Diga. Um dia que meu computador aqui, ele trabalha sozinho, viu? Então, professor, a minha dúvida eu não consegui estudar ligações metálicas, então a minha dúvida é na questão da emissão de espectros. Uhum. Tem uma emissão lá de espectros, se você puder subir o slide, que é assim, o átomo, né, a molécula recebe um fóton na qual a energia que esse fóton atinge o elétron é igual à diferença de energia de um estado para o outro. Uhum. E aí né, nesse caso, nesse fenômeno, a molécula, o átomo, ela acaba emitindo um fóton de transmissão que é 2 vezes o que entrou. Não é um negócio assim? Eita, Que agora eu me perdi no que você falou. Hein? Isso aqui? É esse aí, ó. Isso, essa emissão. Então, o fóton recebe né, o átomo recebe um fóton com a energia igual à diferença de energia entre uma camada para outra, Uhum. e aí acaba que o átomo acaba nem absorvendo a energia que recebeu e emite 2 fótons com a mesma energia. Isso me ficou... Tá. Essa questão ficou para mim como que, tipo, do nada aparece 2. Tá. E é a base do laser. A base do laser até eu entendi, mas essa daí, Tá tipo, bom. entra uma quantidade de energia e sai o dobro. Tá. Tá bom. É porque aqui essa figura ela está interrompida, quer dizer, ela não conta a história toda, né? Antes desse processo ocorrer, esse elétron que está nesse estado aqui, ele estava aqui, nesse estado L0, e N igual a 0. Aí veio um fóton com essa energia aqui e promoveu esse elétron daqui para cá. Então, esse elétron ele está com um excedente de energia igual à energia desse fóton aqui, né? Então, ele estava aqui no estado fundamental, com o mínimo de energia que ele pode ter, recebeu um fóton, foi absorvido, foi para o estado N igual a 1, L igual a 1. Né? Aí começa a história dessa figura aqui. Então, ele está com esse excedente de energia quando passa um fóton que seria o suficiente para fazer a mesma promoção, só que ele já está no estado excitado. Né? Nessa passagem, esse fóton estimula o decaimento desse elétron para o estado fundamental. Aí ele libera essa energia que ele tem em excesso e saem 2 fótons. Né? Então, esse fóton que passou, ele só estimulou a emissão de um outro fóton com a mesma energia que ele, porque essa energia estava disponível lá nessa configuração eletrônica, né? Que ela foi dada para esse elétron num processo anterior. Né? Que no caso daquela discussão lá de como funciona o elétron, seria dada por aquele processo de bombeamento. Né? Não sei se isso explicou melhor para você o que está rolando aqui. Mas não é que a energia foi criada, ela estava estocada no elétron que estava no estado excitado. Então, uma energia estava estocada, né? Uma energia estava com o elétron e ele fez esse salto. Né? Ele saltou aí ele emitiu. E o outro? O outro é esse original aqui que estava passando aqui.
esse que estava passando aí só chamou só, né? Só vamos lá e todo mundo sai. Ah, agora exatamente. entendi. Mas porque o elétron já estava excitado. Então já Exatamente. existia uma energia lá que estava presa e então só para ser emitida precisou do mesmo valor de frequência, porque se manda uma frequência diferente da que ele está guardado, ele não vai Não, fazer esse salto de novo. não, exatamente. Quando ele está Ah, aqui nesse estado excitado, ele pode transicionar para o estado fundamental, né? Tem uma probabilidade disso acontecer, né? E o que acontece é que quando passa um fóton com a mesma energia aqui, o elétron já está excitado, ele não vai absorver essa energia, mas ocorre uma estimulação para que ele libere essa energia dele. E essa estimulação, a gente sabe que é devido à passagem desse fóton, primeiro porque os dois fótons saem juntos. Segundo, porque eles saem com a mesma fase, a mesma polarização, né? Eles saem idênticos, né? São dois fótons que saem na mesma direção, sentido, com as mesmas propriedades, né? Então existe correlação entre entendi. essas duas coisas. Não, agora entendi. Ficou melhor assim. É. Então, legal. Mais alguém tem perguntas? Bom, não havendo mais perguntas, eu vou interromper a gravação